Usos de comércio e serviço. Artigo 234. A categoria de comércio e serviço está distribuída nos grupos 2 a 7, segundo o tipo de incômodo potencial da atividade, descritos a seguir. Grupo 2. Comércio e serviço com fluxo ocasional de pessoas e veículos leves, que se subdivide entre 3 subcategorias. 2.1. Uso familiar, atividades realizadas na própria moradia do empreendedor, ocupando até 50 metros quadrados de área, desenvolvida pelo próprio morador, com 2 funcionários no máximo, e anúncio de pequeno porte indicativo, desde que não haja estocagem e ou manuseio de materiais explosivos, radioativos, tóxicos ou inflamáveis diferentes daqueles usados no cotidiano de uma residência, que não gere vibração aos imóveis vizinhos, não emita ruídos acima de 50 decibéis e utilize equipamento para controle de odores, se for o caso, para não gerar incômodos à vizinhança. Comércio e serviço 2.2. Uso estabelecido. São escritórios e consultórios realizados em imóvel licenciado para comércio e serviço. Comércio 2.3. Uso estabelecido. Demais atividades de comércio e serviço realizadas em imóvel licenciado para comércio e serviço. Agora a gente vai para o grupo 3. Comércio e serviço com fluxo concentrado de pessoas e veículos leves. Grupo 4. Comércio e serviço com ruído diurno produzido por máquinas e equipamentos utilizados. Grupo 5. Comércio e serviço com ruído noturno após as 22 horas, causado por reunião de pessoas, animais ou equipamentos utilizados. Grupo 6. Comércio e serviço com fluxo de veículos pesados. Grupo 7. Comércio e serviço com características especiais que podem gerar impactos específicos e devem ser analisadas individualmente. Parágrafo único. A instalação de atividades de oficina mecânica, troca de óleo e lavagem de carros nas áreas objetos da Lei 2405 de 1980 dependerá da análise e autorização da concessionária dos serviços de abastecimento de água do município, bem como do atendimento das condições que ela determinar. Artigo 235. As atividades do grupo 2 poderão ser exercidas de forma ambulante ou provisória em bancas, barracas ou veículos móveis, observados os seguintes critérios. Primeiro critério, que a atividade seja permitida no local, conforme o quadro 1 do anexo 2 desta lei, que sejam respeitados os parâmetros de utilização do terreno, que sejam cumpridas as exigências sanitárias e demais condições relativas à atividade a ser desenvolvida. Parágrafo 1º. As atividades de comércio e serviço ambulante poderão ser realizadas em imóveis particulares ou públicos, a título precário, mediante licenciamento pelo órgão municipal competente. Parágrafo 2º. As condições para a realização de atividades de comércio e serviço ambulante em áreas públicas serão definidas pela Unidade de Gestão e Planejamento Urbano e Meio Ambiente, em legislação específica, que indicará, primeiro, os locais passíveis de instalação de ambulantes, segundo, o processo de seleção dos interessados, terceiro, as obrigações dos usuários e as restrições de uso, quarto, os prazos da cessão de uso do espaço público, 5. Os modelos de bancas e unidades comerciais a serem adotados pelos comerciantes. Parágrafo 3º. Quando a atividade ambulante for realizada em imóvel particular,
o requerente deverá apresentar comprovação de posse do imóvel ou um instrumento legal de cessão do direito de uso. Caso não haja, o proprietário do imóvel e a certidão de uso do solo caso não haja, caso não seja o proprietário do imóvel e a certidão de uso do solo com a permissão da atividade local. Agora a gente inicia a terceira seção dos usos industriais. Artigo 236. A categoria indústria está contida no grupo 8 e se subdivide segundo o grau de complexidade W, adotado pela CETESB nas 5 subcategorias seguintes. Industrial 1. Baixo potencial poluidor. São as indústrias que não realizam operações de tratamento térmico, tratamento superficial e fundição de metais. Não realizam operações de lavagem ou desinfecção de material plástico para recuperação. Sejam instalados em imóveis rurais, com reserva legal averbada e ou cadastrados no sistema SICAR-SP ou em imóveis urbanos, que tenham capacidade de armazenamento de gás liquefeito de petróleo, GLP, inferior a 4.000 kg, que não realizem queima de combustíveis e que não excedam os critérios de porte da tabela CILES da CETESB, podendo ser realizadas na condição de uso familiar. Agora, indústria 2. Aqui tem impacto desprezível. Indústrias com W entre 1 e 1,5. Depois nós temos a indústria 3, que é a de impacto leve. Indústrias com W entre 2 e 3. Lembrando, pessoal, que esse W aqui significa grau de complexidade, tá bom? Impacto moderado, com W entre 3,5 e 4. E impacto alto, com W entre 4,5 e 5, o máximo é 5, tá bom? Parágrafo único. Nos imóveis situados na zona de uso industrial, limítrofes às zonas de qualificação de bairro, ou seja, próximos à fronteira mesmo entre uma zona de qualificação e outra, né? A preservação dos bairros e de conservação ambiental somente serão permitidas atividades industriais na categoria 5 quando houver separação entre as duas zonas por uma via, um rio ou córrego, ou por uma barreira de vegetação com altura mínima de 2 metros e largura mínima de 20% da profundidade ou 20 metros, a critério do requerente. Traduzindo, você comprou um terreno na zona industrial, você quer criar uma indústria de alto impacto, né, que é uma indústria 5, só que acontece que o seu terreno ele está do lado de uma zona de qualificação de bairro, né, ou de uma zona de preservação, ou de uma zona de conservação ambiental. Significa que para você poder instalar essa indústria de alto impacto naquele terreno, você precisa ou que exija uma rua separando o seu terreno desse outro zoneamento, ou que haja um rio, um córrego ou uma vegetação, né, com no mínimo 2 metros de altura, né, e 20 metros de largura, ok? Vamos lá. Eu vou estar encerrando o vídeo porque nós temos uma outra sessão para tratar aqui, tá?